Nesse vídeo, a gente vai fazer a modelagem no Simile daquela calça de pijama da Escola de Costurar, da Diana Demarque, que a gente fez num outro vídeo que está aqui no canal. Naquele vídeo, a gente tinha um PDF e a gente fez as medidas, tanto das retas quanto das curvas, no Inkscape. Nesse vídeo agora, a gente vai fazer então a modelagem dele no Simile 2D. Eu já abri a peça aqui no Inkscape, com as medidas que a gente fez naquele outro vídeo. Então agora vamos abrir aqui, né, criar um modelo para calça de pijama da Diana Demarque. E vamos também salvar o arquivo, calça pijama. Tenho reparado que nos outros vídeos eu tenho esquecido de salvar, né? É importante salvar logo. Bom, sempre que a gente abre o Simile, ele tem aqui um ponto já desenhado na tela. Existem algumas formas diferentes de fazer esse desenho que está aqui no Simile. Tem uma forma em que a gente usa os conceitos de modelagem para fazer, como circunferência de cintura, circunferência de quadril, né? A distância da cintura até o quadril, a distância da cintura até o tornozelo. Nesse caso, a gente não vai usar esses conceitos, para mostrar para vocês que a gente pode tanto usá-los quanto não usá-los. A diferença é que, quando a gente não usa esses conceitos, depois a gente fica com uma certa dificuldade para poder alterar esse tamanho para outros indivíduos ou para outras pessoas. Então, como a gente agora vai fazer exatamente esse desenho daqui, sem se preocupar com a parte de modelagem dele, ou seja, sem se preocupar com esses comprimentos de cintura, de circunferência de quadril, de distâncias, tá? A gente vai fazer o desenho usando só as informações que a gente tem aqui no Inkscape e as ferramentas que a gente tem no Simile. Então, eu vou iniciar esse desenho e vou passando para vocês algumas partes um pouco mais rápida, mas quando for interessante, eu prometo que eu vou devagar. Vamos comigo então? Vamos imaginar que a gente use o A como sendo esse ponto daqui da extremidade. Vamos aumentar ele aqui para a gente poder visualizar melhor. Pronto. Então, se a gente está querendo colocar o ponto A como sendo esse ponto daqui e o ponto A1 como sendo esse daqui, a gente sabe que a distância de A até A1 é 25,22, mas a gente não sabe qual é esse ângulo daqui que desce, que a gente não fez essa medida no Inkscape naquele outro vídeo. Então, a gente vai usar essa ferramenta aqui da régua e vamos traçar essa medida aqui novamente. Então, a gente vê que o ângulo é de 7,23 para os 25,22 ali. Então, a gente vai pegar essa ferramenta do Simile, vai marcar o A, um outro ponto qualquer, e aqui, então, a gente vai colocar o comprimento 25,22 e no ângulo, esse ângulo do Inkscape, ele está descendo 7,23, mas no Simile o ângulo cresce no sentido anti-horário. Então, a gente tem que colocar menos 7,23 para dar certo, tá? Então, a gente clica aqui no OK e a gente vê aqui no desenho que ele está inclinado. O próximo ponto que a gente pode colocar, vamos colocar esse ponto aqui, como sendo o ponto A2. O A2, ele vem reto a partir de A1 aqui, 24,76. Então, vamos usar essa informação que a gente já fez a medida aqui no Inkscape. Pegando essa mesma ferramenta, a gente parte de A1, vem para cá com ângulo de 180 graus e a gente vem a medida, então, de 24,76. Não vamos colocar
a reta, ou a gente pode colocar uma reta pontilhada. Vamos colocar pontilhada, então, ok. Então, ali está o A2. E a gente sabe que do A até o A2, uma linha é ligada entre o A e o A2. Pronto. Agora eu já fiz o desenho ali daquela parte de baixo. Se a gente reparar, basta a gente ligar o ponto A6 até o A11 e o ponto A4 até o A12. Só que para isso seriam duas curvas muito grandes. E aí a chance de eu me afastar do desenho real passa a ser bastante forte. Então eu vou usar a ferramenta da régua no Inkscape para encontrar alguns pontos intermediários para a gente fazer uma curva no Simile depois com mais pontos, ao invés de usar só dois. Aí eu vou estar garantindo que eu vou estar bem pertinho do desenho lá do Inkscape.
Prontinho. Agora eu fiz todos os pontos. Vamos marcar agora a peça para a gente poder ter ela em detalhes e depois exportar para a gente visualizar lá no Inkscape. Então, a peça é essa peça verde aqui. A gente arrasta ela aqui agora. E a gente vê, ó, que ela bateu certinho com o desenho da Diana Demarque. E aí, o que vocês acharam? Essa ideia de ir pegando pontos intermediários ao longo do caminho é bem interessante, né? Faz com que a gente depois não fique tendo que fazer vários pequenos ajustes. Afinal de contas, quando a gente tem que ligar uma curva entre dois pontos que estão muito distantes, a chance da gente conseguir acertar essa curva direitinho com um outro desenho é pequena. Então, a gente aproveita essa ferramenta aí de régua que dá tanto o ângulo quanto o comprimento e usa ela no Simile. A desvantagem desse método é que, se a gente quiser mudar o indivíduo, se vocês repararem aqui, a gente não usou o indivíduo nesse momento. Então, como a gente não usou o indivíduo, a gente colocou as medidas diretamente nos centímetros. Mas, se eu quiser mudar o tamanho dessa calça, ajustando ou para mais, né, para aumentar o tamanho dela, ou para diminuir o tamanho dela, eu vou ter problema, porque eu não tenho uma medida de quadril, uma medida de cintura. Então, num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ajustar agora esse molde no Simile, para a gente, usando uma tabela, conseguir mudar o indivíduo e criar outras proporções, né, outros tamanhos para essa peça. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!